Bom dia, bom dia. Passamos um excepcional dia. Estamos aqui ao vivo. Mais um dia, 15º dia da maratona do GDS. Então, para quem ainda não viu, a gente está lendo o livro de Provérbios todos os dias. Está sendo muito bom, porque é um livro que traz muitas riquezas em questão de palavras, de reflexões, que a gente vai levar para o nosso dia. Então, mais um dia, hoje é dia 15, então a gente vai ler o capítulo 15. O capítulo 15 fala assim: uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência, a boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Olha aqui muitas vezes a gente faz coisas, né, ou deixa de fazer coisas, pensando às vezes em outras pessoas, né, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão ver. E aqui já fala, né, em todo lugar estão os olhos do Senhor. Então, independente de onde a gente esteja, o Senhor sempre vai estar nos olhando, né? Não importa as pessoas, mas o Senhor sempre vai estar com a gente. Então aqui já vem falando dessa palavra. A língua sã é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. O nécio desdenha a instrução. A língua sã é uma árvore de vida, perversa e corta o coração. Na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Olha isso aqui, na casa do justo há riqueza abundante, né? Sempre eu falo, não podemos pensar que a riqueza é somente dinheiro, né? Então aqui essa riqueza significa muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Mas perturbação nos frutos dos maus, né? Por que eu falo que aqui, né, quando fala riqueza, não é só dinheiro? Porque olha aqui que fala, mas perturbação nos frutos dos maus. Às vezes tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não é justo e tem perturbações. Então, por isso que tudo que a gente fala riqueza, não podemos pensar somente em dinheiro, né? Não podemos pensar somente em dinheiro. Os lábios do sábio destilam saber, e não assim é o coração dos insensatos. Os sacrifícios dos pérfidos são abominação para o Senhor. A oração dos homens retos lhe é agradável. O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Severa é a correção para o que se afasta do caminho. E o que aborrece a repreensão perecerá. A habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem vai em busca dos sábios. O coração contente alegra o semblante, o coração triste deprime o espírito. Esse aqui, quão é importante, né, a gente cuidar da parte do nosso coração. Quando a gente fala aqui do coração alegre o semblante, o coração triste deprime o espírito, é muito difícil a gente estar com alguma situação passando e a gente modificar o nosso rosto, né? Por mais que muitas vezes a gente tem que transparecer que está tudo bem, só que o semblante muda, em algum momento muda. Você pode conseguir deixar o seu semblante melhor, porém em algum momento do dia ou da noite que você tiver, esse semblante vai modificar. Então, aqui já fala, né, que tudo isso vem do coração. O coração do inteligente procura a ciência. A boca dos tolos sacia-se de loucuras. Para o aflito, todos os dias são maus. Para um coração contente, são um perpétuo festim.
Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com a inquietação. Olha isso aqui, gente. Essa palavra temos que pegar e levar com a gente, tá? Vale mais o pouco com o temor do Senhor, né? Que um grande tesouro com a inquietação. O que está falando aqui? As pessoas às vezes que vai em busca de coisas muito grandes, né? Envolvendo dinheiro, envolvendo às vezes cargos grandes, enfim. Busca somente às vezes de ego. Aqui já fala, né? Vale mais você ser menor, você ter pouco, mas com o temor do Senhor, ou seja, temendo o Senhor, estando próximo dele, né? Buscando o Senhor, do que um grande tesouro, ou seja, um grande cargo, ou um grande salário, ou uma grande riqueza, até financeira também, mas se você não tem o tempo, né? Não tem a liberdade de temer o Senhor. Então, vamos levar, né, essa palavra também para o dia de hoje. E mais vale um prato de legume com amizade que um boi cevado com ódio. O homem iracundo excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. O caminho dos corretos é sem tropeço. O filho sábio alegra seu pai, o insensato despreza sua mãe. A loucura diverte o insensato. Mas o homem inteligente segue o caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação. Consegue bom êxito com bons conselheiros. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida da morada dos mortos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Os projetos dos pérfidos são abomináveis ao Senhor, mas as palavras benevolentes são puras. O homem cobiçoso perturba sua casa. Aquele que odeia os subornos viverá. O coração do justo estuda sua resposta. A boca dos maus, porém, vomita o mal. Olha essa palavra aqui. O coração do justo estuda a sua resposta, né? Que vem nos trazendo, né? A gente tem que lembrar que quando a gente vai dar alguma resposta, quando a gente vai tomar umas decisões, a gente nunca pode tomar essas decisões no momento, de repente, um momento de raiva, de ira, ou um momento grande de tristeza que seja, que fala já que o coração do justo vai estudar a sua resposta, ou seja, vai estudar o que deve ser feito, e com certeza a sua resposta vai ser bem melhor. Paz e bem, Asnara. Bom dia, tá? Bom dia. Depois eu partilhar algo que aconteceu comigo hoje, foi bem interessante. Hoje eu perdi o horário. Hoje eu acordei, celular despertando, e acordei assustado. A hora que eu bati o dedo no celular era 5h01. 5h01, que é o horário da minha live. Eu até abri ela aqui 5h06 hoje. Então assim, é algo interessante, né? Porque todos os dias eu acordo mais cedo, eu acordo 4 horas da manhã, e hoje eu acordei, perdi o horário, foi dormir mais tarde ontem, a hora que eu bati o dedo no celular na cama, o seu despertando era 5h01. Falei, caramba, né? E é o horário que é da minha live, né, que eu posto, só partilhando. Então o coração do justo estuda a sua resposta. O Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. O brilho dos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortifica os ossos. Como é bom a gente ter boas notícias, né? Como é bom a gente ter boas notícias. Que quando a gente tem boas notícias, parece que muitas vezes o nosso dia até melhora, a nossa situação, o nosso humor, até o nosso corpo, nossa cabeça. Agora, ao contrário disso, né, quando a gente tem uma má notícia, como que o coração da gente fica triste, angustiado, muitas vezes, dependendo da situação da notícia, aflito, né? E interessante que isso mexe com todo o nosso corpo.
Isso mexe com todo o nosso corpo. Então, o amor notista fortifica os ossos. Quem der atenção às repreensões salutares, habitará entre os sábios. O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Aqui a gente já... Olha o despertador. Que já fala das correções. Né? O que rejeita a correção faz pouco caso de sua vida. Então, precisamos ter o coração aberto, ter a nossa mente aberta para as correções da vida, tá? Sobretudo para as pessoas mais sábias, que sabem dar o nosso conselho. A gente já falou sobre os conselheiros nos outros capítulos anteriores. E aqui vem relatando novamente, né, que quem rejeita a correção... Voltamos novamente. Então, assim, beleza. O que rejeita a correção faz pouco caso da sua vida. Quem ouve a repreensão adquire sabedoria. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. A humildade precede a glória. A humildade precede a glória. Então, mais um capítulo lido esse dia. Bom dia, parceiro. Mais um dia, então, desse capítulo da gente ler. O que a gente consegue extrair hoje desse livro? Convido você que ainda não acompanhou, não leu, pega a sua Bíblia e leia você mesmo, né? Depois leia esse capítulo 15 e comece a extrair palavras, né, frases e leve e pratique para a sua vida, né? Especialmente nesse dia, né? Nosso grande objetivo é extrair palavras, extrair frases e levar para o nosso dia, né? Esse é o grande objetivo aqui dessa leitura de Provérbios, tá? Desses 31 dias que a gente está lendo Provérbios aqui às 5h01 da manhã, tá joia? Então, aqui ó, a gente pode observar, hoje falou sobre: em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Ou seja, independente de onde a gente esteja, independente de quem esteja nos olhando, o Senhor vai estar sempre nos olhando. É isso que a gente tem que se preocupar. Já outras palavras falam assim, que independente, né, quem esteja olhando, às vezes a gente está trabalhando, aí tem um gerente, tem um chefe, você está fazendo o seu trabalho ali perfeito, de repente o gerente, o chefe sai, você para de trabalhar, um exemplo. Mas a gente não pode esquecer que a gente não trabalha para ele, nem para a empresa dele, né? E nem para a empresa onde a gente trabalha. A gente tem que trabalhar aos olhos do Senhor, como se fosse para o Senhor. É isso que a palavra nos fala. Então aqui ele sempre vai estar nos olhando, independente. Da mesma forma, se a gente está fazendo algo ruim ou algo bom, a gente tem que ter em mente que sempre ele está nos olhando. Então, outra palavra também, né, que na casa do justo há riqueza abundante, mas perturbação nos frutos dos maus. Então, quando a gente fala de riqueza, não sempre é só financeira, né? Tem vários outros tipos de riqueza, porque tem pessoas hoje muito ricas, mas que não têm esse sossego, né, essa aquietação. E gera neles a perturbação. Então, é mais uma palavra para a gente levar também, né, para o nosso dia, né? Vale mais o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro com aquietação, tá? É mais uma palavra. Então é melhor você ter o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro sendo que você não tem aquietação, né? Se você não deita sua cabeça no travesseiro e não dorme em paz. E quantas pessoas hoje em dia têm isso aqui, né? Quer ir atrás de algumas fórmulas que dá dinheiro rápido, porém quando deita a cabeça no travesseiro não consegue dormir, tá com medo, tá aquietado, tá com medo da família, acontecer alguma coisa. Então, enquanto a paz é isso, a paz é a melhor coisa, tá? Já vi falando e assim, a gente vivencia algumas situações na nossa vida que quando a gente não tá com uma certa paz no coração, já aconteceu, né? Eu acredito que com todos nós, o quanto é ruim a gente deitar preocupado, e às vezes não é só questão financeira, né? Ou com outra situação, a gente fica angustiado, não dorme direito. Isso é muito ruim. A gente vê o quanto a paz não tem preço, não tem como precificar a paz, tá? Talvez seja infinita, né? Aí outra palavra fala: o coração do justo estuda sua resposta, a boca dos maus, porém, vomita
ou mal, né? Que fala que a questão do justo, né? O que você vai falar, né? Qual que é a sua decisão, qual que é a sua atitude perante algumas situações da vida. Então, o coração do justo estuda a sua resposta, ou seja, ele vai pensar, ele vai agir conforme o seu coração, né? Ter a sabedoria em falar, tomar decisões não precipitadas, tomar decisões não no começo. Eu falo assim que se a gente às vezes for decidir ter outros filhos no momento que o filho está tocando terror ali, aquela brincadeira tal, você está nervoso e fala e ele não respeita você, se você for tomar uma decisão naquele momento, você não vai ter mais filhos. Você não vai ter mais filhos. Então, o coração do justo estuda a sua resposta. Se você está brigando, se você está com a ira ali, de repente você vai falar coisas que se você tivesse tranquilo, você não iria falar, né? Não iria falar. E mesma coisa em negócio. Se a gente está negociando em algo ali, às vezes aparentemente parece muito bom, você já toma uma decisão de imediato ali, você vai verificar depois com calma que não era tudo isso que você estava sentindo na hora. Às vezes era só uma persuasão da pessoa falando com você, e naquele momento parecia muito bom, mas teve coisas às vezes que você não pensou na hora e tomou a decisão. Então, o coração do justo estuda a sua resposta. Uma boa notícia fortifica os ossos, né? Aqui essa parte da notícia, o quanto é bom a gente receber uma notícia boa, né? Para o nosso corpo, para a nossa mente. Bom dia, Roberto. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Pode trazer prejuízos eternos. Exatamente, Vinícius. Exatamente. Então, é algo assim. A paz, né? A gente estava falando, Vinícius, pode trazer prejuízos eternos, tudo. É algo fundamental para nossa vida, né? Sempre a gente tem que pensar isso, né? E por último aqui, o que rejeita a correção faz pouco caso da sua vida. Nos outros capítulos, nos anteriores, a gente já vem falando muito sobre a correção, sobre a sabedoria de ter bons conselheiros, né? E aqui fala mais uma vez, né? Não podemos rejeitar a correção. Quando a gente fala correção, seja correção no nosso trabalho, seja correção na nossa vida, a gente tem que estar sempre o coração aberto para novas correções, tá? Até por isso que a gente vai aprender, né? As correções fazem a gente aprender. E muitas vezes não são pessoas que vão nos corrigir, tá? Muitas vezes não são pessoas. A correção vai vir de Deus de alguma forma, tá bom? Conselheiros encurtam caminhos, exatamente, Vinícius. Nos outros capítulos estava falando, né? Como a gente tem que ter muitos conselheiros, né? E a gente, tendo muitos conselheiros, eu pensei e até coloquei parte disso no meu livro, né? Em média 10 anos se leva assim para você ter uma grande reflexão que você lá atrás não tinha o pensamento. É aquela famosa frase, né? Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, 10 anos atrás, eu não iria fazer daquele jeito, né? E sobre conselheiro eu coloquei muito sobre isso, né? Então hoje eu tenho 31, eu falando com pessoas de 41, né? Por exemplo, o que você faria nessa situação? A pessoa iria falar, ó, se eu tivesse a sua idade, né? E muitas vezes a gente pega falando para pessoas mais novas, né? Pessoas de 20 anos lá, eu falo, a faculdade, não sei o que, eu falo para o seu rapaz, ó, se eu tivesse no seu lugar hoje, eu iria fazer assim, assim, assim. E a pessoa fica olhando assim, fica pensando, né? Falando, não, mas aí eu vou em desacordo com o que a maioria está fazendo. Mas o que que acontece? A gente já passou por isso, a gente já está aqui na frente e a gente já está com outro pensamento. Então, ter um bom conselheiro para essa situação e para várias outras situações que a gente pode citar aqui é muito bom. Tá joia, pessoal? Então, façamos um excepcional sábado, mais um dia da maratona do GDS cumprida. E amanhã é o 16º capítulo, tá bom? Compartilhe com as pessoas aí, vai ficar gravada essa live, tá bom? Só apenas alguns minutos de reflexão. E vamos lá, façamos um excepcional dia. O tempo não volta, exatamente. O tempo não volta. Devemos aproveitar cada momento. Cada momento. Tá joia? Passamos um excepcional dia. A live vai ficar gravada aí no Instagram. Tá joia? Pra cima, parceiro. Vamos lá. Valeu!